Regeneração. Regeneração ou um novo nascimento é a obra do Espírito Santo operada no crente. Sabe que quando Jesus nasceu, né, veio o anjo, né, e falou para Maria: descerá sobre ti, né, e o Espírito, né, vai vir sobre você. Esta obra foi obra do Espírito Santo, como lá em Gênesis, né, que o Espírito pairava sobre as águas, a face das águas. Regeneração significa revivificar. Revivificar. Você fez eu gaguejar. Depois vai cortar. Alguém tem que ser culpado. Vamos cortar. Regeneração significa revivificar ou fazer reviver. O novo nascimento se difere do nosso primeiro nascimento, que o primeiro nascimento é de carne e sangue, é nessa dimensão terrena. Quando fomos concebidos fisicamente e herdamos a nossa natureza pecaminosa. O novo nascimento é um nascimento espiritual, santo e celestial, que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. O homem em seu estado natural está morto em seus delitos e pecados, até ser vivificado, regenerados por Cristo. Está lá em Efésios 2:1. A regeneração é um cumprimento da promessa de Ezequiel 36:26, que vai dizer assim, se eu não me engano, né? Depois a gente lê lá, que fala que eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Lembra que a lei, quando Deus dá para Moisés, os anjos escrevem, dá para Moisés, era escrita em tábuas, né? Em tábuas de pedra. A lei era mais ou menos isso aqui, eram 2 tábuas, assim, de pedra. Então estava a lei lá, né? E aí Deus diz que Ele tiraria o coração de pedra, não parece um coração? E colocaria um coração de carne. Agora é escrita pelo Espírito de Deus. Antigamente, eu costumo dar esse exemplo, antigamente tinha uma lei escrita lá assim, não pise na grama. Tinha uma plaquinha. Hoje não. Hoje aquela plaquinha está dentro de nós. Então o Espírito Santo, na hora que você pisa, você fez coisa errada aí. Ele que nos convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Esse é um coração de carne, um coração que está maleável, né? Disposto a mudar. A necessidade da regeneração. A regeneração é necessária. A carne humana pecaminosa não pode entrar na presença de Deus. Lembra que a palavra de Deus disse que carne e sangue não herdarão o reino de Deus? Por isso que o nosso corpo vai ter que ser modificado, glorificado, porque carne e sangue não herda reino. Então a regeneração do corpo é a última. Hoje o nosso espírito está regenerado, certo? Agora Deus está mudando a nossa alma, transformando o nosso caráter. E o último, que é a nossa alma, e o último é a carne, o corpo, na verdade, desculpa, a carne não herda reino. Carne não, mas o nosso corpo vai ser transformado em glória. Então, a regeneração não é opcional, pois o que é nascido da carne é carne. Lembra que Jesus está falando com Nicodemos? Você é mestre de Israel e não sabe isso. Quando Jesus fala, é necessário nascer de novo, ele fala, como eu vou voltar no ventre da minha mãe? E Jesus fala, o que é nascido de carne é carne. Agora o que é nascido aqui, do Espírito é Espírito. João 3,6. As causas da regeneração como um todo podem ser resumidas no seguinte texto: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que
que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados, olha a palavra justificação de novo aí, pela sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Herança, herdeiros, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? Deixa mais para frente, a gente volta a falar sobre herança, né? Como o pai fala assim, olha, lá depois você lê em Efésios 1, versículo 3, que Deus, né, o Pai, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora eu preciso crescer para tomar posse dessa herança. Ser herdeiro é uma coisa, tomar posse é outra. Aí fala de crescimento. Por isso que nós precisamos ter maturidade para desfrutar dessa nova natureza, né? Esse texto que nós lemos é Tito 3, 5 ao 7. Adoção. Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Vamos continuar? Olha, estamos avançando. A adoção, no sentido bíblico, é o ato da graça de Deus pelo qual, no momento em que somos justificados pela fé em Cristo e regenerados pelo poder do Espírito Santo, somos recebidos na família de Deus. Vamos ler Romanos 8, 15 e 16. Uma grande família o nosso Pai tem, e nós, como irmãos, fazemos parte dessa família de Deus. Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Fala para mim, irmãos, não é uma certeza que nós temos? Quem está te dizendo isso? Quem está? Isso é no Espírito, e pelo Espírito é fé. Não é aqui, ó, que se eu perguntar, você é filho de Deus? Você tem convicção, você tem certeza que você nasceu de novo, e hoje você está, essa adoção, a qual o teu Espírito está com o teu Espírito falando assim, você tem um Pai, e aí você clama, Abba, Pai, e é pelo Espírito. Barrabás, que significa Bar, filho, e Abba, Pai, filho do Pai. Por que eu coloquei aqui? Porque para quem era aquela cruz que Jesus foi? Era para Barrabás, né? Era para mim e para você, né? Aquele que merecia. Até nisso você vê a misericórdia, a graça de Deus na vida daquele homem, né? Até nisso. Bar significa pai. Por isso que fala naquele texto do cego, Bartimeu não era o nome dele, era filho de Timeu. Ele estava falando o nome do pai, quando fala, né? E outros textos que tem aí falando de Bar. Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. A adoção é Deus nos reconhecendo de fato como filhos remidos por Cristo. Após sermos justificados e regenerados, somos adotados por Deus. Vamos ler Efésios, mas vamos começar do 1, já que a gente vai ler o versículo 5. Vamos começar do primeiro. Paulo dando a saudação aqui. Vamos ler do 1 ao 5, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis
fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha aí, Paulo está falando que nós somos abençoados com toda a sorte. E ele vai falar de Jesus, o Filho, né? Do Pai, nosso Pai e do Senhor Jesus, né? E depois lá no 5 ele fala que através de Cristo agora nós temos esta adoção e agora nós temos um Pai. Vocês sabiam que o maior problema da humanidade, do nosso caráter ter sido distorcido é a falta de paternidade? O maior problema. Ah, mas eu tive um pai, eu tenho um pai. Mas o maior problema é a falta de paternidade. E agora nós temos um pai. Vamos lá. Renovação da mente. Vamos falar um pouquinho aqui dessa parte da renovação da mente. É aqui que é o campo de batalha, né? É na mente, é na alma. Aqui está a luta, ó. É aqui que, se você vencer, você estiver preparado. Por isso que nós precisamos renovar. Você sabe por que nós precisamos renovar a mente? Porque Provérbios diz assim: conforme o homem pensar, assim ele é. Conforme o homem imaginou no seu coração, na sua mente, assim ele é. Se você, de tanta palavra que você receber, que você fala assim, você não vai dar em nada, você é um fracassado, um pai principalmente, ou uma autoridade, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai, você é isso, seu avô, aquilo vai ficando até essa mentira se tornar uma verdade para você e você colher resultado daquilo que você pensa. E aí agora, uma vez nascido de novo, uma vez que agora eu tenho essa nova natureza, eu tenho que mudar agora a maneira de pensar. Porque eu tenho que ser conduzido conforme o céu, não como a terra. E a gente, irmãos, a gente quer dar jeitinho. A gente quer resolver um problema, mas isso eu sei. Mas eu vou dar um jeitinho, todo mundo faz, eu faço também. Não é assim mais, eu tenho que renovar minha mente. Eu tenho que buscar essa renovação. Porque o problema nosso é aqui, ó, o cérebro. Os nossos pensamentos. Isso aqui é onde pega. A batalha é aqui. É aqui que você vence. Por isso que Colossenses 3 vai dizer assim: buscar as coisas do alto, pensai nas coisas do alto. Paulo, quando ele está preso também, lá, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer: não andeis ansiosos por nada, antes seja conhecidas as vossas orações, petições, de graça, perto está o Senhor. E ele vai dizer: seja a sua maneira de pensar correta, pensar em tudo que é de boa fama, sabe? É um texto. E Paulo preso, olha que coisa, ele não sabia se ele ia morrer amanhã, no outro dia, mas ele incentivando: não andeis ansiosos, que seja o seu pensar bom. Porque se você pensar coisa boa, você já parou pensar? Vocês já pararam assim? Já passou por vocês assim? Foi só você pensar, aconteceu? Comigo sempre acontece isso. Por isso que eu não gosto de pensar coisa ruim, né? Porque, poxa, parece que é um imã, né? As coisas. Por isso que, olha, a luta é aqui. E nós precisamos renovar. Vamos ler o texto base aí, que é esse de Romanos 12, no versículo 1 e 2. A qual está escrito na apostila:
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há 2 matérias atrás, nós aprendemos sobre teologia do culto, correto? Na matéria anterior, nós aprendemos também, faz parte dessa teologia do culto, mas aprendemos sobre louvor e adoração, que a adoração é sacrifício. E agora Paulo está dizendo, olha, vocês vão apresentar a sua vida para louvor e adoração, como culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E aí ele vai dar uma chave aqui muito importante, né? Não vos conformeis a este mundo, ou este século. O que é isso que Paulo está dizendo? Há um sistema caído. O diabo governa esse sistema caído. É governado pelo diabo. Então, se eu pensar nas coisas de baixo, eu preciso agora mudar. Agora eu preciso renovar. Eu preciso pensar no que a palavra de Deus diz que eu sou. Por isso que alguns pregadores falam assim, eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho, né, o que a palavra diz que eu tenho. E eu possuo o que a palavra diz que eu possuo. Que eu sou, tenho e possuo. É isso? Sei lá, não lembro. Mas é isso. Vocês estavam falando isso, né? Eu estava ouvindo. Brincadeira. Mas eu tenho que pensar como Deus pensa ao meu respeito. Eu tenho que agir como eu sou lá no céu. Então, eu preciso que não vos conformeis. O que é conformeis? É tomar forma. Vamos falar assim, ó. Adão era essa forminha aqui, ó, redondinha, Adão. Um dia, esta forma, e todo mundo que saía dessa forma aqui, ó, aí veio lá Abel, Caim, né? Veio vindo, né? Se fosse forma boa, né? Mas se for gerado depois. Era para gerar coisa boa nessa forma que Deus fez. Só que essa forma caiu. Quando caiu no chão, ela entortou, ó, ficou torta. Esse aqui é o defeituoso, o Adão caído. Agora, tudo que é gerado de Adão vai ter essa forma. Isso aqui é o sistema caído, mundano, a qual Satanás governa. Aqui era Deus. Deus fez o quê? Olha que interessante. Fez a sua imagem e semelhança. Quando o homem cai, pode ver lá, está escrito assim, Adão gerou a sua imagem e semelhança, caído. Aí a gente agora tem que não tomar mais essa forma. E agora nós temos que entender que lá agora nós temos uma forma boa agora, restaurada. E agora nós temos que ser transformados. Por onde? Pela renovação da nossa mente. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Eu vou abrir aqui na minha versão, na minha Bíblia, Romanos 12, versículo 2. Pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação no original fala de restauração. É voltar ao original. Vocês sabem qual é a diferença de restauração e reforma? Sabem, né? Sabem, né? Ele foi que sabe. Então vai explicar para todo mundo agora. Ó, um exemplo. Vamos falar da igreja. Em 1500 e um pouquinho ali, houve a reforma protestante. Não é isso? Martinho Lutero, Calvino, houve uma reforma. Foi bom? Foi, mas não é restauração. Restauração é diferente. Reforma, eu posso pegar uma estrutura podre
e fazer uma reforma nela sem mexer na estrutura. Eu vou passar um cimento, pintar um branco bonito, por fora está bonito, mas por dentro está corrompido. Restauração é você pegar um original e falar, esse aqui é o modelo original. Você já viu aqueles restauradores de móveis? Ele faz voltar ao original. Isso é um restaurador. De carros, ele fala assim, ó, tá aqui o original, eu vou fazer igualzinho ao original, voltar ao original. Isso é restauração. Então é diferente de uma reforma. A reforma é importante? Foi muito importante. Mas a restauração, ela é muito mais importante. Vamos lá. Deixa eu subir uma coisa. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que Deus tem 3 níveis de vontade, né? Muitas vezes a gente só experimenta a boa, né? Deus é bom. Deus é bom. Sabe quando Deus fez a boa vontade dele em nossas vidas? Aqui, ó. Aqui na cruz. Para nós. Nossa salvação. Sabe quando Jesus fala lá em Mateus 11, 28, 29? Vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso aí é a boa vontade de Deus. Então eu venho e eu sou salvo. Agora, você quer saber a agradável? É cruz também. Só que aqui não é mais Jesus, viu? A boa notícia que é você. Está lá você agora. Aí Jesus fala assim, vinde após mim. E eu vou na frente. Você não é discípulo? O discípulo só faz aquilo que vê o mestre fazendo. Eu vou na frente e você vai vir atrás. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é para discípulo. E já é agradável. Sabe por que a agradável vontade de Deus é cruz? Lê lá Isaías 53. Fala que Deus agradou em moer. Agora, você quer melhor? Qual é a perfeita vontade de Deus? É Jesus falando assim agora: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Agora é você na frente e o Espírito Santo atrás, confirmando com sinais, prodígios e maravilhas, porque a palavra de Deus fala que os sinais seguirão aos que... Duas coisas seguem a gente, viu, irmãos? Sinais e bênçãos, porque a palavra de Deus fala que as bênçãos correrão atrás daqueles que obedecem, né? E nos alcançarão. Tem gente que corre atrás da bênção, é antibíblico. É a gente que tem que correr e a bênção vem. E olha, tem que dar trabalho para a bênção correr atrás de nós. Pega a gente, ó. É igual o anjo, né? A gente dá trabalho para o anjo, né? Pegar a pista e vai a 120, 160 e o anjo lá está 1000, vai mais devagar aí. A gente correndo. Mas é isso. A boa vontade é a nossa salvação. A agradável vontade é quando a gente entende a nossa necessidade de aprender com o mestre de discipulado, isso que nós estamos fazendo é um discipulado. E agora, e depois a gente ser a resposta. Vai, seja pai, seja mãe, seja uma resposta, porque a natureza geme. A manifestação dos filhos. E estes filhos ruins, maduros, pessoas que não fazem nada por si só, mas só fazem aquilo que Deus vai fazendo no céu. É isso que nós precisamos viver. No Antigo Testamento, Deus requeria sacrifícios de animais, que resultava em morte do mesmo. Porém agora Deus requer do homem um sacrifício vivo, ou seja, que a concupiscência da carne seja mortificada. O novo nascimento, que é a nova criação, nos faz entender que agora nosso corpo não deve mais ser usado para prazeres e propósitos pecaminosos.
mas que nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo. No verso 2 de Romanos 12, o termo conformar-se no grego é suschemazo, e significa conformar-se ao exemplo de outro. É ter a mente e o caráter de alguém ao padrão de outro. Que nem eu tomo o formato das coisas da terra, eu tenho meu caráter impregnado conforme o padrão do outro. É moldar-se de acordo com. O termo traduzido por transformar, aqui, transformar, é o mesmo traduzido por transfigurar, que está lá em Mateus 17:2, que é a transfiguração. Lembra que Jesus ele vai ao monte, ele leva consigo 3, Pedro, Tiago e João no barquinho, não, era no monte, Pedro, Tiago e João no monte, e aí Jesus se revela. Pensa um pouco na cena. Jesus ele está aqui e muita gente não conhece, né? Jesus ele chega para os discípulos e diz assim: o que eles dizem que eu sou? É Jeremias, é Elias, é um profeta, é João Batista, é um profeta. Aí ele fala assim: e vocês? O que vocês dizem? E aí Pedro então, que não era Pedro, era Simão, e depois é mudado para Cefas, que é Kefas, que é Pedro, pedra. E aí ele fala: e você? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus ele fala assim: vou mudar teu nome. Você conhece quem eu sou lá? Ele fala: não foi carne e sangue, foi meu Pai que revelou. E aí Jesus então, beleza, né? Ele vai subir lá no monte e ele revela quem ele é. Aí ele revela o seu corpo de glória. Há uma nuvem, há uma voz que se abre, do mesmo jeito que esta nuvem, a voz falou quando Jesus foi batizado: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A mesma voz falou a mesma coisa lá, o Pai. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E do lado dele, do lado da nuvem de Jesus, transfigurado, um corpo de luz, de glória, que é esse corpo que nós vamos ter, glorificado, que é este corpo que quando Deus chama João, fala: sobe aqui em espírito que eu te mostrarei. João sobe e quando ele vê, ele cai como morto. Olha que tremendo. E ele tinha que estar espírito, porque carne e sangue não herda ele. E ele fala assim: não temas, sou eu, o Alfa e o Ômega. Meu Deus, aquela voz de muitas águas, um estrondo. E aí ele caiu como morto. E o que ele viu? Os pés como bronze reluzente. Você imagina um fogo consumidor? Os seus cabelos brancos como a neve, alvo. Porque ele diz assim: porque é muita glória. Os seus olhos como chama de fogo. Jesus se revelou assim para 3: Pedro, Tiago e João. E aí quando eles vão descer, fala assim: não conta para ninguém não, eles não vão entender, eles vão falar que você é doido. deixa. Quando eu for crucificado, deixa para lá, aí vocês contam. E era de Jesus. E do lado de Jesus quem estava? Elias e Moisés. Por quê? Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Por quê? Porque no judeu, o Antigo Testamento era conhecido como lei e os profetas. E agora Deus fala assim: você está vendo? Vocês tinham a lei e os profetas, né? Agora a ele ouvi, é o meu filho. Agora é ele. E aí então Pedrão, né? Mesmo que tem revelação, ele já entra na carne, fala: vamos fazer uma tenda para mim, outra para Elias, para o Senhor. Você não está entendendo nada, Pedro. Fica quietinho aí, Pedro. Mas é isso, essa palavra transformar, que significa transfigurar, mas também no original é metamorfose.
morfo, que vem daquela palavra metamorfose, que a gente conhece quando a lagarta ela entra no casulo, né? Fica lá escondidinha no casulo, mas depois que ela é transformada dentro, escondida, e na hora que ela sai, ela se torna uma linda borboleta. Essa palavra é a metamorfose, que veio daqui. Descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. Toda mudança que vem de fora para dentro não é Deus operando. O diabo faz isso. Agora, quando Deus opera de dentro para fora, do seu interior fluirão os rios de água viva. Quando vemos a Jesus transfigurado naquela glória com a que apareceu aos seus discípulos, nós vemos o propósito de Deus para a nossa vida, Jesus glorificado. Essa é a imagem a qual Deus quer nos transformar. A apostila, eu creio que a gente chegou no final, ou não? Sim? Sim. E aí, são 10 horas, eu acho que eu vou começar a falar um pouquinho aqui sobre as fases do crescimento, até porque depois na última aula a gente descansa, né? Faz a prova e somos aprovados, e aí o ano que vem nós retomamos. Vamos falar um pouquinho de maturidade espiritual, que é um tema da nossa matéria, né? Mas para falar nisso, eu queria falar das fases. Fases. Olha que interessante. Lá em Efésios, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus ele subiu, ele desceu, mas também aquele que subiu, né? E quando ele subiu, ele deu dons aos homens, que são 5 ministérios, correto? Sim. Apóstolo, lembra da mãozinha que eu fiz? Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Para quê? Um objetivo: para aperfeiçoamento dos santos, para edificação da igreja, para que chegamos à unidade da fé, para o conhecimento de Jesus, que é o Cristo, e para o crescimento dos santos, em todas as áreas, mas principalmente espiritualmente. Porque muitas pessoas, irmãos, elas são grandes aqui embaixo, mas aqui em cima, pequenininha. Nós precisamos inverter isso, fazer igual João Batista falou, que eu diminua e que ele cresça. Temos que inverter essa posição. Os 5 ministérios foi presente que Jesus deu para a igreja, para que a gente possa crescer. O desejo de Deus é que nós cresçamos. Por isso que nessa matéria fala de maturidade espiritual, uma nova realidade. Começamos a falar sobre essa realidade que nós já temos aqui em cima. Só que se eu não crescer, eu não tomo posse. Lembra de Gálatas 4, que diz assim, no versículo 1 e 2, que se o herdeiro for menino, nada difere de um escravo. Pois sendo ele senhor de tudo, ele necessita de um tutor, curandeiro, até a idade determinada pelo pai. Eu dei o exemplo do meu filho, né? Que aqui, para você tirar a carta, tem 18 anos, né? A gente já sabe disso. Então Deus quer que nós, como igreja, ou pessoalmente, como indivíduo, como filho, que eu cresça, que eu me desenvolva, até chegar a uma maturidade espiritual. E para eu entender isso, eu preciso entender, e nós já falamos sobre isso, que existem 3 tipos de homens, segundo 1 Coríntios 2, no versículo 14 a 16, e 1 Coríntios 3, no versículo 1 até o 3, se eu não me engano, que fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. O homem natural
é aquele que nasceu da carne e sangue, só que ele não nasceu de novo. Ele está desligado aqui em cima. O homem carnal é aquele que nasceu espiritualmente, mas ele não desenvolveu. Então ainda ele é conduzido pelas coisas da terra. Certo? E o homem espiritual, e esse homem, ele não discerne as coisas. A cruz é loucura. Porque para Deus é sabedoria de Deus para nós que entendemos. Agora, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. E para entender o tipo de filhos, eu tenho que entender que aquele filho que é gerado, no grego é chamado teknon, que está lá em João 1, versículo 12. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos que receberam, deu-se o poder de ser feito filho de Deus. Isso aqui, filho de Deus, é teknon. É um filho recém-nascido, imaturo. Até o ar, né? Desligou. Que mistério é esse? E o Ruios já é o filho maduro, que está lá em Romanos 8,14, né? Que a gente, é esse que a natureza geme para que a manifestação desses filhos possa haver. Vamos lá, fases do crescimento. Primeira infância. Vai ficar quente aqui agora, né? Deixa eu ligar o ar aqui, por favor. Que coisa, o que aconteceu? Não sei nem o que fazer. É orar? Tá bom. Primeira infância. Quantos aqui tem filhos? Lembra quando nasceu o seu filho? O que o filho sabe fazer? Chorar? Só sabe comer, beber, né? Só sabe fazer as necessidades básicas, sujar a fralda, não é assim? O filho sabe fazer alguma coisa sozinho? Precisa do pai, não precisa? Quando a gente nasce no reino espiritual, nós somos bebês. Tudo nós dependemos de alguém para nos ajudar. A criança recém-nascida precisa de cuidado, e a responsabilidade é do pai. Tem gente que vai e traz para Cristo e fala de Jesus e tal, depois abandona. Não é assim que funciona no reino espiritual. Por isso que existem pastores. Você sabe qual a diferença dos evangelistas e pastor? O evangelista, ele é mais sanguíneo, ele evangeliza, ele fala da cruz, cura, sinais, as coisas acontecem, né? Mas não tem cuidado. Então o que o evangelista faz? O evangelista tem que ganhar e traz para alguém cuidar. O pastor cuida. É pai, pastor. Tem a ver. Então é responsabilidade. As crianças recém-nascidas, elas não se alimentam sozinhas. Não é? Alguma criança já nasceu comendo sozinha? Não. E por que a gente fala desse? Porque é uma sombra de uma realidade lá de cima. E eu preciso entender que a palavra de Deus é o leite genuíno que dá o crescimento, que está lá em 1 Pedro, depois a gente vai ler. Ainda na primeira infância, eu tenho uma fase, na primeira infância, que é da inocência. Uma criança é inocente, ela não tem malícia, não é verdade? Quando uma criança fala alguma coisa para alguém, falou, a criança é pura, né? Falou a verdade. Aí alguém fala assim, a criança não tem passado, porque ela nasceu agora. Que na verdade, 2 Coríntios 5,17 fala isso, né? Que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa nova identidade. Um novo convertido, ele é sincero, cheio de fé, disposto a aprender, sem soberba, sem orgulho. Nesse aspecto, nós temos que ser como uma criança. Por isso que Jesus fala, vinde a mim os pequeninos, deixa vir, deles é o reino. Nós então temos que ter um coração de criança e cabeça de rei. Por quê? Porque nós temos que ter esse coração sem malícia, sem soberba.
Então, quem é novo convertido, ele tem um coração receptível, ele é dócil, inocente, ele tem um coração que é ensinável, ele está sempre disposto a aprender. Faz um exame em nós mesmos quando a gente nos convertemos. E aqui é bom que a gente veja em que fase nós estamos, para que a gente possa desenvolver e crescer. Ainda nessa parte da primeira infância, tem a fase da ignorância. E a gente já tratou esse assunto que de ignorância é falta de conhecimento. Trevas. E o que é ignorância? Ignorância eu não conheço. Então a criança, agora ela começa a gatinhar. Certo? Mãe, pai, qual é a primeira coisa que a gente faz? É proteger a tomadinha. Não é verdade? Porque ela vai pôr o dedinho que ela não conhece e vai tomar um choque. Você trabalha com isso, você sabe que não é fácil. Não é? Criança, recém-nascida, essa primeira infância, tudo o que tiver solto, ela vai pegar e vai pôr na boca. Se tiver um prego, um parafuso, vai para a boca, porque ela não conhece. E faz mal, né? E o que fala da boca? Que é o que eu me alimento. Você vê que coisa? Ela leva tudo na boca, né? E a gente espiritualmente também é assim. E o diabo, o que ele faz? Ele me escraviza por aquilo que eu não conheço. Eu ainda não sei comer sozinho. E muitas das vezes, hoje ainda mais com a internet, né, YouTube à disposição, tem tanta comida aí e tem gente se alimentando mal, fazendo mal, seitas, heresias, doutrinas de homem, essas coisas de prosperidade é tanta aí, eles não vão falar disso aqui para vocês. Não fala de Deus, pode ter certeza que não fala. Se é próspero, coach, não sei o quê, só fazendo mal. Depois, precisa tratar da má digestão. Ele pode matar, sabia? Você comer comida estragada. Então essa é a fase de uma criancinha, a ignorância. Pode comer algo estragado. Ainda nessa fase tem a irritabilidade. O que acontece? Ela está com a roupa suja, ela chora. Ela está com fome, ela chora. Ela fez as necessidades na sujeira, na roupa, na fralda, ela chora. Mãe, pai, chora para tudo, né? E isso também pode ser algo nosso. Os bebês, eles se deixam mimar facilmente. E uma vez mimado, eles tornam-se irritáveis. A luz acesa, ela irrita. O barulho alto, uma voz alta irrita. Não é assim também na igreja? O pastor prega muito alto, fala muito alto, ou isso, ou aquilo, tudo irrita. O ar está gelado demais. Para que apagar a luz? Para que acender a luz? Não é assim? Olha a fase que eles estão vivendo, hein? Vieram me perguntar por que os gatos ficam em pé. Por quê? Irrita. Né? Tudo tira tensão. Sabe, essas coisas assim, chora, tem fome, chora, tem sede, chora, tá com a roupa suja, chora. Tudo fala, tudo incomoda. E aqui quando fala de fome, sede e roupa, está falando das necessidades básicas, que é o que Jesus fala, não andeis ansiosos, porque é de comer, beber e vestir, necessidade básica. E aí, você nasceu de novo, só que daí as coisas não saem do jeito que você fala, mas está faltando isso, está difícil, e não tem cliente, e você está irritado. Fala, mas Deus, se eu preciso falar que o senhor é pai, olha aqui, e você fala, olha lá o outro prosperando, e olha a minha situação, eu dou dízimo, eu dou oferta, olha o que eu estou passando. Criança, primeira infância, irritada. Não é verdade? É uma fase, isso passa. Então, essas irritabilidades são crianças que são facilmente frustradas, se frustram por tudo. Eu achei que ia ser assim, foi só eu me converter, e as coisas agora ficou mais difíceis, e agora eu vou abandonar tudo. Esse dia eu estava falando para uma pessoa, né? Vem aqui, vai ter uma conferência, vai ser bom. E eu tinha acabado de ir na casa dela.
Aí ela virou para mim, eu não quero saber mais disso não, eu abandonei tudo, chutei tudo. Criança. Aí dá um desespero lá, pastor, vem aqui. Vamos embora, ora. Você fala, traz uma. Trago. Quando você entende essas coisas, fica mais fácil. Mais fácil. São facilmente frustradas, magoadas, desviam a atenção com facilidade. Lembra que eu falei do meu filho? Você fala, filho, vamos. Ela se distrai fácil, né, criança, né? Você está fazendo uma coisa, que nesse dia eu estava brincando com meu filho, ontem. Aí ele falou, pai, como é gostoso ser criança, né? Você está ficando velhinho. Eu falei, filho, mas aproveita, porque esta fase, ela vai passar. Mas aproveita que essa é a melhor idade para você. Porque criança, ela não se preocupa com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Ela sabe que vai chegar na hora do almoço, mãe, eu estou com fome. A comida está lá. Mesmo que na pior das hipóteses, é um arroz, um feijão, um ovo. Mas ela não trabalha. Um pai sabe que é a responsabilidade de ter que manter uma casa, pagar a conta, o aluguel, isso, aquilo. A criança não sabe que tem. Então, ela sabe disso. Então, a gente entende que isso é fase. E eu gosto do texto de Gênesis 21:8, que vai falar o seguinte: Abraão, quando Isaac desmamou, Isaac, seu filho, Abraão fez uma festa. Então eu entendo que o Abraão tipifica o pai, que quando um filho cresce, há uma festa no céu. Eu imagino duas festas no céu. Uma, quando o pecador se arrepende, que fala lá em Lucas, né? Lucas 15, a ovelha que se perdeu foi achada, a dracma dentro da casa foi perdida e achada, e o filho pródigo que saiu e foi achado, e o filho que estava dentro perdido também, né? Ninguém fala do filho que estava perdido dentro da casa. Uma festa, é uma festa. Lembra que o pai preparou um banquete, mandou matar um novilho? Lembra disso? Então, quando nós nascemos de novo, uma festa aconteceu. Agora, quando nós nos desmamamos, quando nós deixamos crescer, o pai olha lá e fala: esse é o meu filho, está crescendo, eles estão buscando. Eu fico com essa impressão do pai. Aí vem para a segunda fase, que é a meninice. E o meu filho já é um menino, né? Tem um filhinho de 7 anos, o Yosef. Você percebe que um filho, você tem quanto? 7 também. Ele já sabe fazer coisas, né? Se você deixar, ele pega um pãozinho, pega a Nutelinha, já passa, pega o seu todinho lá, toma sozinho, não é assim? Ou leite, joga o Todd lá, já consegue fazer. Eu tenho uma sobrinha aqui com uns 6 anos, mas faz de tudo, eu nunca vi. Mas faz de tudo. Acorda, arruma a cama, faz tudo, meu Deus. É. Então, é um menino. É uma fase. Só que na fase do menino eu vejo a instabilidade. Ele é inconstante. Ele está fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco. Vamos brincar aqui? Daqui a pouco ele já quer levantar, quer fazer outra coisa. Ele não sossega. Assim é o menino. Ele começa a cantar, daqui a pouco, não quero mais cantar, agora eu vou lá no diaconato. Aí começa o diaconato, não quero mais isso aqui não. É inconstante, você não... é instável. Uma hora está aqui, outra hora está ali, que é natural de um menino. É a característica dele. Você não pode contar com ele, porque ele não é fiel. Ele fala assim: hoje eu vou fazer, mas amanhã ele mudou de opinião já. Vocês conhecem pessoas assim? Pastor, eu estou contigo, tá? Vamos junto, tá bom. Aí eu passo lá, vamos aí. Não, pastor, hoje eu não quero mais. Aí amanhã volta de novo. É normal, porque é o reflexo dela. Então, ela faz quando quer, se ela quiser, sabe? Então, ela está querendo agora, então eu faço. Não estou querendo mais, não faço.
Uma outra característica de um menino é a curiosidade. E aí eu coloquei aqui, coloca um pacote de presente aqui e fala assim, ó, não mexe. Para o meu filho vai ficar olhando, aí eu viro as costas e vai dar. É a característica dele, não é assim? É um menino, ele mexe e ele vai querer ver e tal, e vai querer saber. Daqui a pouco, pai, o que é aquilo? Você falou, não, depois eu te falo. Aí ele fica mais curioso, ele vem de novo, mas pai, mas fala o que é. Você falou, depois eu te falo. Aí que você provoca mesmo, né? Aí ele não para, enquanto ele não souber o que é. É assim uma criança, ela é curiosa, ela quer saber, né? Ela é inquieta, O meu eu chamo de pentecostal. Para não falar herdeiro, eu falei, é pentecostal. Penteca, é assim. Então a curiosidade é uma característica de uma criança que está nessa fase de meninice. E o curioso, né? Ele sempre se mete nos assuntos alheios. Aí você vê os crentes, né? Que sempre querendo dar palpite na vida dos outros, né? Oh meu Deus, não cuida nem da sua e quer cuidar da vida dos outros. Ainda uma característica de um menino é a tagarelice, que fala muito. Uma pessoa tagarela, ela não sabe o poder das palavras. Não sabe. Então, ela não entende que o poder da vida e da morte está nos lábios. E aí ela fala mal da autoridade. Irmão, mesmo que não é o que você votou, se você entende que toda autoridade, Romanos 13, é instituída por Deus, e qual é o nosso papel, que é orar, o que é falar, é liberar palavras ao reino espiritual, abençoando nossa nação. Palavras são sementes. Você imagina, eu estou semeando, liberando palavra, aí eu estou liberando palavra de maldição, aí vem o diabo, pega a semente, palavra, e vai lá no trono de Deus, o acusador fala, está vendo lá? É o seu filho que está dizendo. Tudo foi feito pela palavra. E muitas das vezes nós colhemos hoje o que foi falado lá atrás. E hoje, o passado, eu não consigo mudar, mas eu posso mudar o futuro. Claro que nós, como autoridade, nós podemos cancelar essas maldições do passado, né? E já falando. Então, essas crianças, elas são tagarelas. Elas falam mais do que... Não sabem o poder do silêncio. A Bíblia fala, se dois não concordam, acabou. O que Jesus fala em Mateus 18? Que se 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou. Mas ele diz assim, se 2 concordarem sobre qualquer assunto, lê lá. A Bíblia fala, ligares na terra, o comando é na terra e pela palavra, terá sido ligado no céu, lê lá. Mateus 18. Então é qualquer assunto. Então o fofoqueiro vem, irmã, você viu o cabelo da outra irmã lá? E eu sem perceber, você se fez se juntou com a fofoca, dividiu, concordou, reino dividido. E hoje o que mais tem é divisão, porque é palavra. Fala mal do marido, fala mal de tudo, da esposa, do filho, do pai, do pastor, da igreja, da autoridade, e vai falando mal, se juntando. Você percebe que a gente sempre quer concordante? Você sabe disso. Você sabe muito bem disso. A gente quer que alguém concorde com isso que eu falo ou que eu penso. Porque é menino, não sabe o poder. Enquanto não acha a pessoa que concorda, ela vai procurar. Então, quando você tem maturidade, fala, não, aqui não. Você não vem falar mal de ninguém aqui não, porque eu não... Limite. Vai falar mal de você. Não, mas vai, não tenha dúvida. Mas não tenha dúvida disso. Aquele cara é chato, insensível. Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida. Só que lá em cima eu creio que está lá o pai falando assim: este é o meu filho amado. Se posicionou. Nossa, é isso aí, o poder das palavras. Piada de mau gosto, magoa as pessoas, maledicente, fala mal do próximo, comenta os defeitos e as faltas da pessoa ausente. Você conhece pessoas assim? Só vê o defeito do outro, não tem um elogio, só fala mal. Fala o que faz, querendo receber elogio dos homens. Oi, eu conheço bastante assim. Eu sou, eu faço, eu que fiz assim, eu que fiz. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Rapaz, quando você recebe um elogio na terra, por isso que a Bíblia fala sobre oferta, oração e jejum, em silêncio. O Pai, Mateus 6, o Pai vem em secreto. Quando você fala, fui eu que dei o dinheiro, o ar-condicionado, foi tudo eu que dei. Aí chega, você levou um tapinha nas costas, você já recebeu o galardão aqui. Já era, meu amigo. Meu Deus. E esse que tem a necessidade de falar, sou eu que faço, tudo fui eu. Menino, e eu estou falando, pode ser pastor, pode ser o que seja, o título que for, pode ter 30 anos de convertido. Menino, não entende o que é ser maduro. Temos que aprender, porque quando o homem se cala, Deus fala. Eu vou deixar para a semana que vem, e a gente fala sobre o Ruios, pode ser? E a gente conclui e faz a prova. Ele é o homem maduro, a gente encerra com o homem maduro, e aí eu vou dar o exemplo de Moisés. Beleza? Vamos orar? E a gente acaba. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais este dia na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda há de fazer. Senhor, nós pedimos que o Senhor ajude-nos a discernir, ó Pai, em qual fase nós estamos. E o objetivo de tudo isso, Pai, é que nós possamos crescer. Crescer na graça, no conhecimento, crescer no amor, crescer, ó Pai, em todas as áreas, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada vida aqui, despeça-nos, ó Pai, em paz, debaixo da Tua mão poderosa, nos dê uma semana produtiva, debaixo da Tua presença. Nós te louvamos e já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa matéria, que é Maturidade Cristã, uma nova realidade. Nós falamos sobre as fases do crescimento espiritual, para a gente encerrar essa matéria. Falamos da primeira infância, né, que na primeira infância tem algumas características marcadas pela inocência, ignorância, irritabilidade, né? Depois falamos sobre a meninice, e é marcado como característica a instabilidade, né? A curiosidade e a tagarelice. E agora, para encerrar, nós falamos um pouco sobre o filho Tecnon, o imaturo. E agora, para encerrar, nós vamos falar um pouco sobre Ruios, sobre este filho maduro, alguém que cresceu espiritualmente e ele agora faz aquilo que vê o pai fazendo, né? E para a gente embasar esse texto, embasar na palavra de Deus, vamos ler Hebreus 11, 24 a 26, onde fala sobre Moisés. Hebreus 11, 24 a 26 diz assim: pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, quer dizer, Moisés ele cresceu. E quando alguém cresce, né, e aqui, claro, está falando ele crescendo de estatura, mas eu entendo que espiritualmente, ele crescendo, e aí ele recusou ser chamado
filho da filha de Faraó. Ele recusou os seus títulos que ele tinha aqui na terra, né, os seus privilégios como filho ou neto, né, vamos dizer assim, do rei, do Faraó. Então no versículo 24 diz assim, e no 25 fala o seguinte: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele troca o seu conforto, as coisas boas desta terra, e o Egito ele representa o mundo, né, para ser maltratado com o povo de Deus. Mas o que Moisés entendeu, e nós sabemos que aqui fala pela fé, a fé é o meio pelo qual o filho Ruios caminha. A fé é aonde ele entende que para agradar a Deus sem fé é impossível. E de tanto ele se alimentar da palavra de Deus, ele então agora tem fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E no versículo 26 diz assim: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele viu coisas grandes, ele viu o galardão que tinha de seguir a Cristo e de cumprir com o seu ministério, o seu chamado, a qual desde antes da fundação do mundo, Jesus já havia proposto, o Pai já havia proposto para ele. 27, que aqui a gente encerra. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Então ele não só deixou o Egito, ele deixou as coisas do Egito. Porque uma coisa é sair do Egito, a outra é deixar as coisas do Egito. E o Egito tem essa tipologia do mundo. Por que Deus, quando tira o povo do Egito, não leva direto para Canaã, para a terra prometida? Teve que passar no deserto. Porque uma coisa é sair do Egito, outra coisa é tirar o Egito de dentro do coração do povo. Então o deserto faz com que isso possa trabalhar dentro do coração do seu povo. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. Olha, uma pessoa ruios, ela é firme, ela é inabalável, independente das situações, ela permanece, porque ficou firme como vendo o invisível. Lembra que o reino de cima, aquilo, o mundo invisível, o mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. Ele ficou firme, ele viu coisas grandes lá, e aqui embaixo não modificava o seu parecer. Moisés foi um homem que cresceu, e ele é um modelo para nós, para que possamos seguir, né, alguém que cresce, um filho ruios, um filho maduro. E aqui falando de varonilidade, nós vamos entender que um filho ruios, ele estima pouco as coisas da terra, ele dá muito mais valor ao reino de Deus, ao céu. Por exemplo, Moisés. Ele é insensível diante da censura do louvor. Se alguém bate nas costas dele e o agrada, se alguém elogia ou não, ele permanece fiel, ele permanece seguindo ali o seu plano, a vontade de Deus para a vida dele. Um filho ruios, maduro, ele tem a habilidade para reconhecer que Deus está operando independente das circunstâncias. Mesmo que as situações são adversas, ele ainda entende que Deus está no controle de tudo. Isso é um filho maduro. Ele também deixa de ser um pedinte, ele deixa aquela situação de pedir esmolas, pedir para, olha, faça isso por mim. Não, ele deixa essa situação de pedinte e agora ele se torna um provedor. Ele deixa de ser alguém que depende totalmente de outro. Agora ele é um provedor, ele é um pai. A característica de um pai, ele é protetor e provedor. Por quê? Porque agora ele cresceu, ele detém a característica do seu pai e agora ele também é um pai. Então ele provê. A característica de um varão, alguém que cresce, é que tudo que faz é para a glória de Deus, independente de onde ele estiver, se é no trabalho, se é no ministério, se é na escola, se é na família, tudo que ele faz, ele tem a cosmovisão
que ele entende que tudo é para a glória de Deus. O problema é que nós temos uma cosmovisão errada, uma cosmovisão que foi distorcida, que é esta cosmovisão que veio da Grécia e de Roma, uma cosmovisão greco-romana, e nós deixamos de ter aquela cosmovisão judaica cristã, que tudo que faz é para a glória de Deus. E aqui então um varão, um homem perfeito, alguém que cresceu, um filho ruios, ele entende. E não é só na igreja, não é só dando aula, não é só pregando, não é só onde eu estou nos domingos, não. É todos os dias, porque eu sei que há uma nuvem de testemunha, né, me rodeando para saber o que eu estou fazendo, e tudo que eu faço é para glorificar o nome de Jesus que está no céu. E um filho ruios, para encerrar, ele está sempre no centro da vontade de Deus. Ele está onde é a perfeita vontade de Deus, porque existem 3 estágios da vontade de Deus, segundo Romanos 12, que é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Este homem, este varão, esta mulher, né, essa pessoa que cresce espiritualmente e é um filho ruios, ele entende que é necessário fazer a vontade de Deus acima de qualquer outra. Lembra de Jesus na tentação do Getsemane? Pai, se possível, faça de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua que está nos céus. Ele era conduzido pelo céu. E aí ele nos deixa exemplo, o nosso Senhor Jesus, e a qual eu faço um apelo para você. Vamos crescer, pois esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E agora eu quero dar as considerações finais, que eu preciso entender que toda mudança que inicia de fora para dentro, ela está começando de forma errada. Tudo que Deus faz, a transformação é de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, e é ele quem faz toda a transformação em nós. Quando permitimos, quando meditamos na palavra, quando oramos, quando jejuamos, quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós somos transformados de dentro para fora. Precisamos crescer espiritualmente. Só assim revelaremos Cristo no mundo. Deus abençoe. Um forte abraço.